a gente tem o tempo todo que desmistificar as notícias e desmistificar aquilo que é divulgado, tá? Então, é o que a gente faz o tempo todo. Então, lembrem-se, gente, a Lava Jato é um passado não tão distante assim no nosso país e que nós pagamos até hoje por ele. Então, é importante que a gente se atenha ao que realmente aconteceu de verdade e não o que a gente ouve por aí, o que a gente ouve de notícia, o que a gente ouve de rabo de orelha na internet. Bom, eu quero já trazer para a tela, se a Lu já estiver pronta, deixa eu perguntar para ela fazer um joinha para mim. Então, maravilha. Lu, vou te trazer para a tela, então. Uma boa noite, minha querida, como você está? Boa noite, Lindy. Boa noite, pessoal. Vocês estão bom? Mais uma semaninha de coisas malucas no Brasil para melhorar a nossa vida, nosso humor. Então, gente, essa do assessor do Trump, ontem, quando eu falei aqui na live, o pessoal falou assim, não, mas Lindiane, mas peraí, não falaram nada ainda. Eu falei, não, até ontem, até então, as coisas elas estavam simplesmente sendo informadas sem nenhuma outra manifestação do Itamaraty ou até mesmo da base governista. Mas aí agora a gente... Agora faz 20 minutos que saiu a notícia, né? Que o Xandão já era, cortou, não vai acontecer mais. Justamente porque o Xandão tinha perguntado, né, pro Itamaraty que porra que era essa que ele queria fazer aqui. O Itamaraty tinha falado que não tinha nada oficial, que não tinha nenhuma reunião diplomática com nenhum diplomata, entre ele e os diplomatas do Itamaraty. E aí eu vi a Dani Lima falando no UOL que, assim, coincidentemente, assim que o Alexandre pediu informações para o Itamaraty, os diplomatas americanos tentaram marcar uma reunião no Itamaraty, assim, logo depois. E aí, aparentemente, não conseguiram. E aí o Itamaraty falou, né? E essa visita dele ao Bolsonaro pode ser uma ingerência na política interna brasileira. E aí o Xandão falou, é o quê? Não, então nada certo. Fica quietinha aí na tua, que a gente fica quietinha aí na nossa. Perfeito. E até porque não é um resort, né? Não é um resort. Cadeia não é um resort, gente. Eu sinto muito em informar, resort só do Toffoli. Só o Paiaiá, só o resort do Toffoli, que também não é mais do Toffoli até onde a gente sabe. Então, infelizmente, o Toffoli também não vai poder estar contribuindo para essa estadia do Bolsonaro em um resort aí para que ele faça o seu spa, a sua fisioterapia, passa creme naquela perna seca dele, que estava com a tornozeleira. Nem isso, gente, mas nem isso a Michelle fazia. Nem passar um creme na perna seca daquele homem. Eu não julgo ela, não. Não, mas tem que cuidar do boy, né, meu? Porque é ele que põe dinheiro, né, na casa, tal. Até preso deve estar colocando dinheiro lá ainda. É louco. Mas, assim, brincadeiras à parte aqui, foi extremamente sério isso que aconteceu, né, Lu? Porque você vê aí uma abertura para o governo estadunidense de entrar no nosso país simplesmente um assessor aleatório ligado aos aliados de Bolsonaro, vindo questionar, por exemplo, e saber como funciona o nosso processo eleitoral. Né? Uma coisa assim, tipo, vindo falar o quê? Querendo falar isso aqui com a nossa chancelaria, mas e com o Bolsonaro? O que ele queria falar com o Bolsonaro? Porque, afinal de contas, esse secretário americano, ele é de extrema direita, um dos grandes críticos do Alexandre de Moraes, inclusive. Então, veio aqui para fazer o quê? Tá querendo ajudar a dar golpe de Estado também? Tá querendo defender bandido? Mas nem brasileiro você é. O que você está querendo se meter aqui? Você está achando que aqui é o quê? Você vai chegando, vai parando o carro, não põe a zona azul, achando que é teu, e tá tudo bem, que ninguém vai fazer nada, né?
Eu tenho algumas opiniões sobre isso e eu tenho medos muito maiores do que uma invasão, do que uma ingerência militar. Mas eu não sei se você quer ler primeiro a notícia, depois eu desando a falar aqui. Olha, a gente pode falar, né, a opinião do Itamaraty, que eu acho legal para o pessoal saber. Então, o Ministério das Relações Exteriores afirmou em ofício encaminhado nesta tarde ao ministro Alexandre de Moraes que a visita de um assessor do Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro poderia configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Moraes havia cobrado informações sobre a agenda diplomática de Darren Beatty, ele que é o conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Brasil. O Itamaraty encaminhou um ofício comentando sobre o assunto, porque Bolsonaro pediu para receber a visita do assessor de Trump na semana que vem. O STF já havia autorizado uma data quando é permitido, na papudinha, mas o encontro teria que ser fora das datas oficiais. E aí a defesa pediu uma remarcação. Mas o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, afirmou ao Alexandre de Moraes que o assessor só pediu agenda diplomática ao Itamaraty depois que Bolsonaro solicitou a visita. Ou seja, ele não ia pedir absolutamente nada para o Itamaraty, ele não ia conversar com a chancelaria brasileira estando no nosso país. E assim... Aí você literalmente está pulando etapas, né, de subordinação. Afinal de contas, você é uma autoridade de um outro país, e a autoridade de um outro país ela tem que ser recebida por quem aqui no nosso Brasil? Pelas relações, pela nossa chancelaria, pelo Ministério das Relações Exteriores. E aqui o ofício ao STF, o ministro ainda aponta que uma eventual visita ao ex-presidente em ano eleitoral poderia configurar ingerência indevida, de acordo com a legislação internacional. O ministro Paulo Vieira afirmou que nenhuma das agendas pedidas está confirmada até o momento, tá? Então, é isso. Aqui, ó. Cumpre observar por oportuno que a visita de um funcionário do Estado brasileiro a um ex-presidente da Estado estrangeiro, a um ex-presidente da República em ano eleitoral, pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Recordo que a Corte Internacional de Justiça, em mais uma oportunidade, ressaltou o caráter costumeiro do princípio da não intervenção, que também está na Carta da Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil e os Estados Unidos da América são parte. Tá? Ademais, o princípio da não intervenção, enquanto norma costumeira e convencional que vincula o Brasil e os Estados Unidos da América, está expresso na Constituição Federal, em seu artigo 4º, inciso 4, como norma que rege as relações internacionais do Brasil, é o que diz Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do STF. E a gente pode ler o Xandão também, né? Que foi agora que você estava me falando, tanto que eu até nem tinha visto. Acabou de acontecer. Agorinha. Notícia exclusiva. Aqui, achei. Vamos lá. Moraes reconsidera a decisão e veta a visita de assessor de Trump a Bolsonaro. Então, vamos ver aqui, o ministro Alexandre de Moraes do STF reconsiderou uma decisão anterior sua e negou um pedido de visita de um assessor de Donald Trump para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro queria receber Darren Beatty, assessor sênior para política em relação ao Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Moraes chegou a autorizar o pedido, mas voltou atrás após o ministro das Relações Exteriores relatar que o visto de entrada foi concedido a Beatty para participação em um evento sobre minerais críticos. Então, para Moraes, a visita não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada previamente às autoridades diplomáticas, o que, inclusive, poderia ensejar a reanálise do visto concedido. Então, é aquela velha história, né? Vai lá, vai para o seu evento,
porque senão até a concessão do visto vai dar problema para você, né? Olha, eu acho muito difícil a gente não linkar essa visita com o envolvimento dos Estados Unidos no planejamento do golpe de 64. Para mim é impossível, assim. Eu acho, na minha visão, e eu acho que todos que estão aqui pensam da mesma forma, toda essa operação dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos dias, tanto a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, quanto essa vinda do Darren Beach para visitar o Bolsonaro, é, de novo, uma operação igual à operação que eles fizeram por aqui no golpe de 64. Primeiro, eles se aproximam da elite, e aí tem essa situação do Biri dizer que viria para o Brasil para fazer uma reunião com empresários sobre terras raras, sem nenhuma participação, nem nenhuma reunião com o Itamaraty, que já assinala uma aproximação com a elite brasileira, e se aproximam também da oposição política ao governo, de quem eles já eram próximos. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro já era próximo a esse Darren Beattie, e agora chega num outro nível, num nível acima, que é ele querer visitar o mito da oposição. Mas eu queria dizer uma coisa que não está se falando tanto. O que mais me preocupa nessa história inteira, como eu falei, não é invasão, não é guerra no Brasil, primeiro porque eu não acho que isso vai acontecer, porque o Trump já está metido na guerra do Irã, o Trump sabe do prestígio que o Lula tem internacionalmente, então ele não faria isso. Mas o que me preocupa nessa história de assessor de Trump querendo visitar Bolsonaro é questão de guerra cultural e ideológica. Porque as pessoas não estão falando que esse Darren Beattie, primeiro, ele é muito próximo ao Steve Bannon, que a gente sabe que é o grande propagandista fascista da ultradireita mundialmente, não é só nos Estados Unidos. Esse Darren Beattie foi demitido em 2018 do governo Trump porque ele participou de evento com nacionalista branco. Inclusive, além desse evento, puxando mais para o assunto da misoginia, que a gente gosta de falar aqui, que a gente está vendo crescendo nos últimos tempos, esse cara que vai visitar o Bolsonaro, que iria visitar o Bolsonaro na cadeia, já chegou a dizer que as pessoas precisam, aspas, tá? Parar de mimar as mulheres e as minorias, porque só com homens brancos no poder os Estados Unidos vão para frente. E aí hoje, além desse mesmo cara ser assessor do Departamento de Estado lá nos Estados Unidos em relação a assuntos brasileiros, ele é chefe do Departamento de Cultura e Educação nos Estados Unidos. Então, ter um cara desse, nacionalista branco, misógino, fascista, amigo de Steve Bannon, que mexe com cultura nos Estados Unidos, se envolvendo publicamente com os bolsonaristas, para mim, deixa muito claro como que vai ser as eleições aqui no Brasil esse ano. Vai ser uma guerra cultural, mais do que qualquer coisa. E aí os bolsonaros, o Flávio, enfim, todos os seguidores estão aprendendo e articulando essa guerra cultural que vai acontecer no Brasil em 2026 e todas as estratégias que envolvem essa guerra para entrar mais ainda na mente do brasileiro com os Estados Unidos. E fazendo de novo um link com o planejamento do golpe de 64, a gente sabe que o planejamento por golpe foi um grande laboratório, e isso não é teoria da conspiração, foi um grande laboratório da CIA e dos Estados Unidos para pesquisar a persuasão da população através da cultura. E aí isso é registrado e provado. E aí agora, em 2026, eu acredito que esse movimento vai ser mais forte, mais pesado do que nunca. Então, assim, vai ser uma ofensiva pesada sobre a consciência e a moral do brasileiro. É isso que me deixa mais com medo, não é exploração de terras raras, não é o Bolsonaro fugir da prisão, não é nada. O negócio é que essa visita dá o tom das eleições de 2026. Eu acho que complementando também o que você está falando, Lu, entra
também no globo da situação de colocar as facções criminosas como narcoterroristas, sabe? Eu também, tanto que quando eu separo as matérias aqui para passar mesmo, assim, não para a gente conversar, mas no dia a dia, que quando a gente está falando desse assunto, eu já meio que coloco junto. Ontem eu meio que coloquei junto. Por quê? Porque realmente o Trump ele está tentando de qualquer maneira colocar ali os seus capangas. Eu gosto de falar capanga mesmo, que fica bem pejorativo. Os seus capangas aqui no Brasil para poder fazer o que ele quer. E num momento que é perigoso, e eu nem falo em guerra, tanto que aqui eu nem falo em guerra, inclusive eu falo que o Brasil tem que fazer orçamento com as Forças Armadas, eu falei essa semana, é uma perda de tempo. A gente tinha que estar discutindo outras coisas. A gente não consegue nem combater a dengue. Imagina se a gente for falar de drone, de míssil aqui no Brasil. Como diria o Vitor Panchola, só se a gente pegar o fumacê, aquele fumacê que passa nas plantações, para matar o mosquito da dengue, para matar as pestes, né? Jogar um pesticida. Só se a gente fizer isso. Quando chegar o soldado americano aqui, você vai lá e joga um AZT, né? Para o soldado morrer asfixiado. É a única coisa que a gente tem para oferecer, matar com o veneno da chikungunya. Porque não dá nem para a gente falar em guerra aqui. É claro que é sério, gente. A gente fala brincando aqui, é sério. Só que a gente sabe dos interesses das terras raras, isso daí é sabido e não é de hoje. Eu acho que o pior que aconteceu essa semana nesse cenário de bélico que você falou, gente, enquanto eu estou falando, vamos lá, gente, através do Superchat, Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, a gente não entrou R$1 nessa live ainda. Estamos falando aqui mais do que a mulher do Danone e ninguém dá R$1 para essa live. Hoje, né? Então, o pessoal tá muito quieto, gente. Bora lá. E aí, o que acontece? É importante a gente falar disso, porque o Brasil não é um país que tem esse tipo de tradição de confronto bélico, não tem. Agora, a gente sabe das intenções de Donald Trump com Cuba, depois que a situação do Irã tiver algum desfecho positivo, negativo ou inconclusivo, e também que ele já falou que vai aí nomear as facções criminosas como terroristas no nosso país. Eu acho importante falar disso, porque o que, na verdade, mais me preocupa, assim como você, nem é a guerra. É a questão dessa nomeação das facções criminosas, porque isso gera mais um precedente para que eles se metam no nosso país. Então, que é justamente o princípio da não intervenção que está na Confederação dos Estados Americanos, que a gente falou aqui agora há pouco na reportagem, mas exatamente o que você falou, que é uma eleição elitista, ariana, com caras de integralismo e toda aquela coisa que faz lembrar aquele homem de bigode. Tinha um bigodinho aqui, ó, no meio da cara, aqui, ó, no meio aqui, sim, né? Que deu uma exterminada numa galera na Câmara de Gás lá em Auschwitz. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto, sabe, Lu? Eu acho que você tocou numa questão bem importante de que eles estão já falando em eleições. Esse cara também era sabido que ele ia falar sobre o processo eleitoral aqui no nosso país, mas alguns comentários que me preocupam também, Lu, de alguns deputados, vereadores, alguns políticos que falam que quem recebe benefício do governo não deveria ter direito a voto. Essas coisas são esses... É uma coisinha ali, outra coisinha aqui, outra coisinha acolá, que vem uma bomba dessa e a gente depois não sabe nem de onde que está vindo.
Então, é importante essa fala que você trouxe. E também queria que você falasse um pouquinho do Flávio Bolsonaro, que você estava falando dele no Dia das Mulheres. Eu gostei muito da sua fala, que você comentou sobre ele, falando das mulheres, mas em projetos que ele não apoiou, por exemplo, que você comentou na sua fala. Eu queria que você comentasse um pouquinho do Flávio Bolsonaro, já que a família Bolsonaro ela é tão interessada em fuder com o nosso país. É sempre um prazer falar de Flávio Bolsonaro. Mas falando antes sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho, o Lula ele já tinha apresentado um plano de parceria, digamos assim, entre o Brasil e os Estados Unidos em relação ao crime organizado aqui, em relação à segurança, enfim. Mas esse plano feito pelo governo Lula foi questionado, no mínimo, mas eu diria rejeitado pelos Estados Unidos, justamente por não categorizar o CV e o PCC como terroristas. E aí o que eu vejo é que assim, o Trump e o Lula ensaiaram uma aproximação, mas aí acabou a Magnitsky, acabou o tarifaço, eles tiveram que voltar atrás, e o Trump, a gente sabe que é uma pessoa egocêntrica e que não pensa no futuro dos Estados Unidos. Ele pensa no futuro da imagem dele como o grande dono do mundo. Então, mesmo que ele já tenha se aproximado do Lula em alguns momentos, depois dessas voltas atrás, principalmente do tarifaço, que foi a última, ele não vai deixar que um presidente como Lula diminua o papel dele como o grande maquinador do mundo ocidental. Então, eu acho que vai por aí, assim, é uma questão de ego também. Essa questão de uma hora se aproxima, uma hora se aproxima da oposição, outra hora se aproxima do governo. Eu acho que é relacionado ao grande ego do Trump. E em relação ao Flávio Bolsonaro, a grande questão nós estamos vendo que a PL que proíbe a misoginia, né, que transforma a misoginia em crime, ela está lá no Senado, agora ela está avançando, né, ela estava parada na Comissão de Direitos Humanos, e ontem ela avançou agora para a CCJ do Senado. Porém, um projeto que já deveria estar hoje na Câmara dos Deputados. Por quê? Ele foi proposto no Senado, passou pela CCJ do Senado, passou por algumas comissões do Senado, chegou na CCJ, a CCJ resolveu que seria um projeto terminativo, ou seja, seria um projeto que, quando aprovado em comissão, ele já iria para a Câmara dos Deputados. E isso porque é um projeto muito importante e que precisa de celeridade na tramitação. Mas o que aconteceu? Logo que a CCJ resolveu que o projeto seria terminativo, 11 senadores, e praticamente todos do PL, inclusive o Flávio Bolsonaro, apresentaram uma requisição para que retirasse a decisão terminativa da CCJ e o projeto tivesse que passar pelo plenário do Senado. E eles fizeram isso porque eles queriam entrar com emendas, e quem entrou com as emendas foi o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão. Eles queriam entrar com emendas no sentido de atrapalhar, desfazer, descaracterizar a misoginia. E o que mais... O Girão apresentou 4 emendas. Dentre essas emendas, 3 delas falavam sobre 2 assuntos. Primeiro, ele queria que só se considerasse misoginia, um ato misógino, um crime de misoginia, caso o autor tivesse dolo. Ou seja, se o autor tivesse a intenção de ser misógino. Então, a intenção do Girão era simplesmente fazer o cara chegar lá no juiz e falar, não, mas não era minha intenção, eu só estava... Aí entra a próxima emenda dele, eu só estava exercendo a minha liberdade de expressão. Porque aí a segunda emenda fala assim, não, uma coisa é o cara ser misógino, uma coisa é o cara fazer uma declaração que diga respeito à condição de mulher.
E outra coisa é o cara fazer uma declaração falando especificamente sobre aquela pessoa ali, sobre aquela mulher específica. Aí não é misoginia. Aí é eu exercendo a minha liberdade de expressão e criticando aquela mulher. Essa era a segunda emenda. Então, eles tiraram esse caráter terminativo para impor essas emendas que, obviamente, não foram aprovadas, finalmente, graças a Deus. E aí, depois que eles colocaram essa requisição de tirar a terminativa, o projeto teve que seguir o rito normal, que passou pela Comissão de Direitos Humanos de novo, agora vai para a CCJ, depois a CCJ vai para o plenário do Senado, e depois o Senado vai para a Câmara dos Deputados. E isso pode levar muito tempo. Por isso que no meu Instagram, e algumas outras pessoas também estão fazendo isso, eu estou pedindo para as pessoas marcarem o @do Davi Alcolumbre nos comentários para fazer pressão para ele dar uma atenção para isso. Porque apesar dele não ser o presidente da CCJ e não ser ele que coloca a pauta, ele tem ingerência, sim, ele tem influência, obviamente, em tudo que vai na pauta. O presidente do Senado, Uhum. Então é isso, tem que fazer pressão para a gente não deixar esse projeto ficar aí no limbo. E aí ontem, quando o projeto passou na Comissão de Direitos Humanos, a Damares Alves, a mulher da Goiabeira, que é a presidente da comissão, chegou a falar, e eu também falei isso no meu Instagram hoje, ela chegou a falar, teve movimento para eu nem colocar esse projeto na pauta. Ela falou com todas as palavras. Ou seja, quem faz o movimento para a pauta não andar? Essas mesmas pessoas, incluindo Flávio Bolsonaro e senadores homens do PL. E aí o Flávio Bolsonaro vai fazer um lindo vídeo no Dia das Mulheres falando: ai, nossa, as mulheres têm que ter oportunidade na vida, as mulheres têm que ter creches para os seus filhos. E de novo, esse discursinho dele de as mulheres precisam ter creche para os filhos, que precisam ter saúde pública para os filhos, isso aí é discursinho lá dos anos 50, 40, 50, quando tinha movimento de mulheres pela creche, mulheres pela saúde. Ou seja, quando o movimento de mulheres só dizia respeito ao que as mulheres vivem na sua vida de mãe e de dona de casa, que é cuidar dos filhos, levar na creche, comprar comida no supermercado, aí, pela diminuição dos preços do mercado, você entende? É um esvaziamento do movimento feminista para transformar o movimento feminino, de novo, no movimento das mulheres, no movimento mais primordial das mulheres no Brasil. Então, da mulher enquanto um papel secundário numa família, né? A mulher não, para eles, a mulher não precisa lutar por mais mulheres no Congresso, por uma ministra no STF mulher, por uma presidenta mulher, para a mulher ganhar mais que o homem, para a mulher ganhar igual ao homem. Não, a mulher só tem que lutar pelo que concerne a ela no papel de esposa e mãe. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!